Bom dia a todas. Bom dia. Todas e todes. Então, a ver como poderíamos começar. Ao longo do tempo, quem frequenta algumas aulas, grupos de estudo, alguns eventos, deve ter seguramente cansado com certa insistência da minha parte com a importância do texto freudiano de introdução de narcisismo. Texto que já é complicado não só pelos próprios comentários que o Freud fez ao respeito. Numa carta a Karl Abraham, Freud confessa que a introdução de narcisismo foi um parto difícil. Simbolicamente falando, é um dos textos que o próprio Freud não apreciava de certa maneira pelo estilo. Falava que estava mal escrito. É um texto que, quando a gente se aproxima, é um texto de uma riqueza singular, mas a impressão que dá é que os temas estão atropelados. O próprio Freud se encontra num momento peculiar, justamente na produção desse texto. E o texto não é nem mais, nem menos que o reflexo, não de uma confusão, diríamos, mental orgânica de Freud, senão de um momento de virada da própria teoria psicanalítica, a teoria da clínica, da psicanálise, vamos dizer, pensada como uma praxis. A introdução de narcisismo recolhe, como vamos ver, algumas arestas, algumas questões que já vinham sendo apontadas por Freud. Poderíamos dizer o texto próximo mais eloquente é os 3 ensaios sobre teoria sexual, onde a questão aparece por primeira vez uma definição canônica das pulsões. As pulsões são o limiar entre o orgânico e o anímico, entre o soma e a psique, que desde já, na versão inicial, original do texto, não aparece tão categórica a definição. É uma definição que Freud vai elaborando em sucessivas notas de rodapé. Mas essa é a definição.
Poderíamos dizer até introdução de narcisismo, apesar das complicações, teórico-clínicas, que a introdução formal das pulsões de autoconservação, pulsões sexuais, a questão de como Freud aborda a situação do pequeno perverso polimorfo, apesar da maneira em que, meio chocante na época, em que Freud aborda a questão da homossexualidade, esse texto, os 3 ensaios, ainda é um texto que permite imaginar certa concórdia, certa calma, certo direcionamento claro da psicanálise. Inclusive, poderíamos dizer mais, a forma em que os 3 ensaios estão redigidos, a maneira, estabelecem um marco. Inclusive, é um marco porque se diferencia radicalmente do que vinha sendo trabalhado até então. Mas há uma questão, e eu vou citar aqui as próprias palavras de Freud, que entendo que alude, de certa forma, a essa dificuldade que teve com a introdução de narcisismo. Porque a introdução de narcisismo vem a, se não a contestar, no mínimo, vem a questionar severamente, inclusive, o próprio avanço feito nos 3 ensaios. Poderíamos dizer, bom, se em 3 ensaios parece que alguma coisa decanta, vem a se firmar. Poucos anos depois, em introdução de narcisismo, Freud se vê obrigado, e a introdução de narcisismo não é uma opção, não é uma espécie de alargamento da teoria feito de forma satisfatória por Freud. É um texto que eu colocaria sob o signo do necessário. Freud se vê obrigado a ter que enveredar por essas trilhas que a introdução de narcisismo colocam. De certa maneira, vamos ver que o próprio Freud entende isso. Freud se vê empurrado pelo próprio impulso, pela própria força, que não só 3 ensaios, o texto de 1911, os problemas psicogênicos da visão, outros pequenos textos, algumas nuances, vêm acenando na dificuldade, se não na impossibilidade, de poder administrar de forma satisfatória, principalmente a questão das pulsões. Quando Freud consegue a distinção entre pulsão de autoconservação e pulsão sexual, pareceria que o campo do psíquico se estabiliza. Já temos um viés que parece pertencer ao que poderíamos dizer a própria manutenção da vida. Algo que viria inclusive herdado, se quisermos, filogenicamente. Até aí não temos problema. Tem funções na experiência humana que são de manutenção da vida, e tem estas outras que têm a ver com a sexualidade, que parece que provocam certo ruído. Não permitem, vejam, isso já está semeado nos 3 ensaios, não permite a psicanálise propor um modelo explicativo do psiquismo onde haja certo equilíbrio, certa harmonia, diríamos. Não é suficiente ter
enveredado pelas pulsões de autoconservação. As pulsões sexuais vêm a fazer ruído, né? Vêm a desequilibrar de forma excesiva, diríamos, né? Esse é o signo freudiano por excelência, o que é da ordem do excessivo em termos psíquicos. Mas, mesmo assim, poderíamos dizer, com todo o ruído das pulsões sexuais, haveria uma forma de encontrar, né, certo, se não equilíbrio, pelo menos certo ponto, né, não de harmonia, mas certa possibilidade de tramitar devidamente isso. Bom dia. Introdução de narcisismo vem a questionar radicalmente essa possibilidade. E vamos já adiantar uma linha de texto. Freud se vê com um problema seríssimo. Não consegue sustentar adequadamente a questão de que as pulsões de autoconservação sirvam estritamente para a sua função. E aí vamos pegar um trechinho do Mazzotta, sempre com essa simpatia particular, esse senso de humor trágico de Mazzotta, para poder entender que há o risco, e o Freud percebe isso, há o risco de que até as pulsões de autoconservação se encontrem sexualizadas. Quer dizer, a questão de os cuidados básicos da manutenção da vida podem se tornar não só sintomáticos, comer e demais, o próprio fato de ver, ouvir, senão que podem se tornar, e esta é uma outra aresta que a introdução de narcisismo inclui de forma decisiva, podem adquirir um caráter mortificante. Quando digo mortificante, eu me refiro nem mais nem menos ao que seria a proto-ideia do supereu. Quer dizer, se a divisão entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais permitia um panorama mais ou menos estável, não digo harmonioso, porque desde já insistimos que as pulsões sexuais são as que vêm carregadas do signo do excessivo. Mas, e se as pulsões de autoconservação também padecessem de um signo semelhante? Aí Freud se vê num problema sério. Na realidade tem mais de um problema. Por um lado, corre o risco que esta bipartição das pulsões tenha que reduzir-se ao que se diz um monismo. Por que duas pulsões se as de autoconservação também estariam sexualizadas? Por que não uma pulsão só? Essa é a ideia do Jung. E vamos ver, eu pensei neste primeiro encontro, como vamos ter dois, neste primeiro encontro fazer um panorama, pegar questões e no segundo encontro aplicar tudo isso nos 3 capítulos do texto. Mas desde já, se já leram ou se estão com curiosidade, isto é sempre convite, o primeiro capítulo de introdução de narcisismo é um debate com Jung. O Adler aparece também, mas Adler não tem a consistência e o peso da crítica do Jung. O Jung questiona Freud, por que duas pulsões? Por que não uma? Desde já sabemos que no horizonte da pesquisa de Jung,
e isso Freud percebe, e é a isso que se resiste de conceder essa possibilidade, este monismo pulsional dessexualizaria a psicanálise. O que está em jogo para Freud é o próprio alicerce de todo o edifício da psicanálise. Agora, poderíamos observar, mas então briga entre comadres isso. Qual é o interesse epistemológico, qual é o interesse científico? A que se são duas pulsões e uma, a questão é birra para ver quem ganha. Diríamos, humanamente, algum aspecto disso esteve. Porém, reduzir a tititi, ou a contigo da psicanálise não nos ajuda a entender muito mais. Desde já, a questão é muito mais complexa e tem um horizonte mais extenso, que é justamente o que as próprias elaborações freudianas empurram Freud no momento da redação de introdução do narcisismo para ter que enveredar por essas trilhas obscuras, atropeladas e mal resolvidas, porque no texto não fica nada fechado. Parece o texto é um celeiro. O texto é um celeiro de temas. Cada 3 parágrafos tem outro tema. Mas Freud não consegue arredondar as arestas, só abre temas. Temas que se abrem em introdução de narcisismo vão começar a ter uma consequência formal em além do princípio do prazer, no eu e o isso, no mal-estar na cultura, e por aí vai. Quer dizer, é um texto terrível porque não é um texto de ocasião, não é um texto que venha a esclarecer ou a agregar, é um texto que venha a colocar um questionamento radical no próprio edifício da psicanálise. Quer dizer, aí, por um instante, Jung fica num segundo plano. Porque a briga maior é de Freud com ele mesmo, com a própria teoria psicanalítica. E tem um trechinho que eu gostaria de ler, de uma das conferências de 1916, a ver se encontro a página, acho que é a conferência 24, alguma coisa assim. Esse aqui, esse que você está revisando? Conferência de introdução... Ah, não. Não, esse é... mas é da mesma... É isso. Os livros verdes. Os livros verdes. Ficou meio... muito formal. Não é vermelho, senão... Não, se era vermelho, não. Muitas pessoas não seriam analistas. Tá? Por sorte, talvez. Seria bom. Seria uma... o Freud está fazendo algumas apreciações que quando vamos ver o miolo do texto, vamos ver que há umas sacadas de corte epistemológico. Freud parecia inspirado em alguns momentos para dar algum palpite sobre como é que se faz ciência. Tá? Talvez um pouco da defesa e um pouco criticando os colegas. Mas tem uma parte aqui onde o Freud está se referindo à conferência, acho que 24, agora, se eu estou bem lembrado, bom, depois vemos. Por outra parte, diz Freud, é indubitável que influências recentes podem perturbar e modificar desde fora, em cada indivíduo, o decurso desse desenvolvimento prefigurado, porque Freud se está referindo a como é que é possível constituir um saber científico. E que ainda hoje conserva sua pressão no mesmo sentido. É um que já conhecemos de novo. A frustração
dictada pela realidade, ou se queremos dar-lhe seu grande nome, seu nome justo, o aprêmio, a premência da vida. Esse é um trechinho. E aqui Freud faz uma espécie de confissão de culpa. É um texto posterior à introdução do narcisismo. Eu não estou tão apaixonado da minha arte expositiva, que gostaria de fazer acreditar que tem um especial atrativo, cada um dos seus defeitos estéticos. O Freud aqui está tentando colocar que sobre o que é falho não tem como se gabar, coisa que é óbvia. E até acredito que poderia ter apresentado as coisas de outro modo, com mais vantagem para vocês. Por outra parte, estava no meu propósito fazê-lo. Porém, não sempre podemos levar à prática seus propósitos razoáveis. A miúde, bonito, elegante isso, como eis, a miúde, no material mesmo, tem algo que o ordena, que manda, que nos manda, para desviar-nos das nossas primeiras intenções. Aqui há uma linha sumamente potente e poética. O próprio devir da teorização obriga ao autor a ter que fazer um desvio. É esse ponto onde o autor não tem como contornar, salvo que queira se trair nisso que já está escrito. É um ponto de inflexão, onde o material teórico se impõe e o autor aí decide. Se não acompanhar, estaria traindo o que o próprio texto, o que a própria teorização já está colocando. Quer dizer, o autor corre atrás da própria teorização. Nem sequer uma tarefa tão simples como ordenar um material bem conhecido se reduz, se rende às manhas do autor. Se dispõe o material à sua vontade. E só com posterioridade podemos perguntar-nos por que esse material tomou este aspecto e não outro. Vejam que aqui há uma posição interessante. Primeiro, essa estranheza que acontece em algum momento em relação à própria produção teórica. A teoria parece que está um passo à frente do que o próprio autor entende do que ele mesmo fez. Porque aqui entendo que a graça deste comentário não é Freud criticando um outro, não é apontando no trabalho de outro, é bamba isso. Agora, a força do próprio trabalho coloca um horizonte que pode ser diferente da intenção inicial do autor. Introdução de narcisismo, poderíamos pensá-lo, sem muito inconveniente, nessa trilha. Há algo que excede, eu não vou dizer vontade, porque é um termo que fica chulo numa situação assim, mas excede a expectativa de alcance do próprio Freud. O texto demarca um outro horizonte. E é para esse horizonte que o Freud vai ter que acenar. Digamos, não é que vai ter a cena,
a cena. E as coisas vão como foram. Já temos, nós conhecemos o resto da história. Quer dizer, introdução de narcisismo não só coloca em xeque, coloca em questão o Jung, o Adler, senão que coloca em questão o próprio Freud. O valor imenso desse texto, pensado numa perspectiva e pensado num contexto, começa por aí. Começa por aí. Independente do conteúdo, insistimos, o conteúdo é atropelado, é atrapalhado, mas a cada parágrafo temos um viés que o próprio Freud vai demorar anos em conseguir dar conta, em conter esse impulso, esse empurre, esse embate. Eu diria, entre as consequências mais notórias, que não precisamos fazer muito detalhe, poderia-se dizer, introdução de narcisismo é o pontapé que obriga, eu coloco sempre nestes termos por uma opção de leitura particular, obriga o Freud a ter que abandonar a primeira tópica e passar para a segunda. A segunda tópica não é um requinte da primeira, nem muito menos. Não é primeira tópica 2.0. É uma revisão severa da praxis psicanalítica. E diríamos, a cereja do bolo da segunda tópica é o supereu. Por acaso, já anunciado, com muita dificuldade, como vamos ver, com muitas idas e voltas por parte de Freud. Tanto que Freud não alude, não tem termo de supereu ainda, mas o que Freud entende de se tratar do ideal do eu, já tem. E aí é um problema porque nessa figura do ideal do eu que Freud apresenta em Introdução de Narcisismo está misturado os aspectos benignos e os aspectos não tão benignos, né? Que posteriormente ele concede ao ideal do eu por um lado e ao supereu por outro. Aqui está misturado, aqui não há diferenciação, mas os aspectos já estão colocados por escrito. Policiamento, autocensura. Quem quiser, com um pouco de boa vontade, não tem que estar desentranhando muito, dá para ler. E vamos ver alguns paradoxos que esta maneira em que Freud elenca, né, essa questão produziu justamente no devir das considerações teóricas.